por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 6. Isaías, capítulo 33, verso 6. O tema do nosso estudo nesta noite é: quando a vida diz não há nada. E agora, gente? Porque nem tudo são flores, né? Há dias complicados, como existem dias de sol lindo nos céus, céu azul, tudo maravilhoso. Há dias de densas nuvens, de muita chuva, de muito vento, em alguns lugares até de enchente, né? Então são as fases da vida. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E quando a vida diz, olha, não há nada, acabou, não tem jeito, como que a palavra encara isso? Isaías, capítulo 33, verso 6 diz assim, coloca aí, né? Diz assim: haverá, ó Sião. Toda vez que você lê essa palavra Sião, como é lá na igreja do pastor Ricardo, no Monte Sião, está falando sobre igreja, povo de Deus. Então, Sião é o próprio povo de Deus, é a igreja. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Guarda isso aí também. Se puder, sublinha na sua Bíblia, se você ainda não fez em uma pregação anterior. Sublinha essa palavra tempos. Olha lá. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, porque o temor do Senhor será o teu tesouro. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por estarmos em tua casa. E agora eu te peço, Senhor, com a Bíblia aberta sobre este altar, que o teu Espírito se revele a nós. Que esta noite seja uma noite de respostas. Que esta noite seja uma noite onde o Senhor há de falar aos nossos corações. Cada uma dessas pessoas que estão nessas cadeiras, Senhor, estão aqui porque precisam da tua voz. Então, Senhor, me submeto agora à tua palavra, à tua vontade. Que eu diminua e que tu cresças. E que a palavra penetre em cada coração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E a igreja poderosa do Senhor diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Eu quero nesta noite, numa mensagem não muito longa, eu quero trazer uma palavra que eu espero que seja uma resposta. Dar alguns passos para que nós possamos enfrentar aquilo que muitas vezes tem tentado tirar a nossa paz, trazer ansiedade, trazer medo, trazer choro, preocupação, porque na língua portuguesa, né, essa palavra preocupação, ela já é o próprio sentido dela, né, porque quando a palavra fala pré, é antes, ocupado. Então eu estou preocupado, eu estou ocupado antes que a coisa aconteça. Então, preocupação, né? Estou preocupado. Então, muita gente, e inclusive dentro da igreja, e quizás nós mesmos que estamos aqui nessa noite, nós estamos olhando para a vida e estamos dizendo: estou ansioso, estou preocupado, estou com medo, pastor, estou ficando sem paz. E quando a gente fala isso, fala de pessoas que estão na igreja, que tem Cristo, que tem Jesus. Daqui a mais ou menos, vamos arredondar 19 horas, 3, amanhã, então daqui a umas 15 horas, 14 horas, estaremos nós novamente na nossa luta de trabalho. E aí? Amanhã começa mais uma semana. Como encarar tudo isso? Ou você está preocupado com a sua família, e daqui a pouco quando você chegar em casa, no caso quem vai no trabalho é amanhã, mas daqui a pouco chegar na sua casa, ou já saindo aqui da igreja, coloca a mão no celular, quando abre o WhatsApp,
culto, você recebe uma notícia e que o seu chão se abre. Como encarar agora? Como continuar confiando? Como continuar acreditando em Deus quando de repente você foi vítima de uma injustiça? Quando você foi vítima de uma mentira? E como você continuar acreditando nisso? Então vamos ver o que o profeta diz. Ele diz assim: haverá, repito, olha ali, ó igreja, ó Sião, ó povo de Deus, estabilidade. Você precisa lembrar disso aqui, já que há muito tempo que eu não trago esse versículo à igreja. Tem que haver estabilidade nos teus tempos. Então a Bíblia, ela não mente sobre o tempo, amado. Há tempos que nós vivemos com uma certa tranquilidade, onde aparentemente tudo está bem, e existem outros tempos difíceis, tempos até de tragédias. Você viu ontem nos noticiários de uma família que estava 5 e pouca da manhã, o homem parado na frente de uma farmácia? Alguém viu isso? Com a filha dentro do carro, lá em São Paulo. Ele estava fora, ele não estava nem dentro da farmácia, era a mulher dele que estava lá dentro. Os bandidos passaram, não queriam nada com ele, mas ele era um policial. Então já foi um instinto. O bandido passou e mandou ele ficar quieto. O bandido queria entrar na farmácia, assaltar a farmácia, mas ele reagiu. E ele morreu. E a filha dele estava dentro do carro, também levou um tiro e morreu. Então, você imagina, gente, estava aparentemente tudo normal. Eles estavam ali, não sei porquê, aquele horário, tal, estavam na rua, estavam numa farmácia, e a tragédia chegou à vida daquela família, né? Aquela senhora que estava dentro da farmácia, ela em segundos perdeu o marido e perdeu a filha. Então, as tragédias muitas vezes acontecem. Os problemas, eles surgem. Alguns que nós semeamos e outros não. Então, como encarar isso? A Bíblia diz, você tem que ter estabilidade nos teus tempos. O grande problema é que a humanidade, ela só tem estabilidade quando tudo vai bem. Então, quando tudo vai bem, quando as coisas estão complicadas, cadê o amor? Você lembra, se você casou, por exemplo, no religioso, quando o padre ou o pastor falou lá com você, você tem que ser fiel na doença, na dificuldade, no desemprego, quando falta o dinheiro, quando isso, quando aquilo, porque você está ao lado do seu marido, da sua esposa, quando está todo mundo com saúde, quando está com dinheiro no bolso sobrando, né? Quando está todo feliz viajando, trocando de carro todo ano, uma beleza. Mas quando está andando de bicicleta? E se tiver bicicleta? E quando não pode comer a carne de primeira todo dia? E quando vai comer só um ovo? E agora? Como continuar sendo fiel? Então a Bíblia diz, igreja, você tem que ter estabilidade, seja qual for o tempo. Por isso que ele falando ali, nos teus tempos. Aí eu me pergunto, qual é o seu tempo hoje? É o tempo de uma má notícia? É o tempo de uma decepção? É o tempo de uma fraqueza? Qual é o tempo que você está hoje? Se você fosse dar uma nota para a vida que você está vivendo hoje, de 0 a 10, qual seria a nota, esse momento que você está dando agora? É aí que você tem que ter estabilidade. É aí que você tem que ter estabilidade. Outra situação que aconteceu essa semana, Renato. Um voo que saiu de São Paulo, que passa inclusive sobre aqui em Cabo Frio, estava indo para a África do Sul. Quando o avião estava com 10 minutos aproximadamente, ainda no estado de São Paulo, houve uma pane no avião. E o avião teve que voltar para o aeroporto. Mas o avião, quando ele vai pousar, ele já está praticamente sem combustível, né? Então, por isso que o pouso é mais macio, porque é calculado o combustível que o avião precisa para chegar até o destino. E não só o destino, mas 2 horas de voo, tá? Então, você que gosta de voar aí, não é só até o destino, não. Ele tem mais 2 horas de combustível dentro. Se houver algum problema, ele pode rodar ainda 2 horas de voo. Só que aquele avião, pastor Alberto, ele estava pesadíssimo e ele precisava pousar, porque poderia haver uma explosão dentro do avião e o avião cair. Aí, irmão Renato, é que está
Como é que você vai pousar um monstro daquele, cheio de combustível e lotado de gente dentro de um avião? Você só pode pousar se você for um excelente piloto. Pastor Marcelo, onde o senhor quer chegar? Ter estabilidade quando o tanque já está vazio, só com a reserva das 2 horas, você, quem é piloto, vai pousar na boa. Agora, e quando tem uma dificuldade, um perigo de morte? Eu vi o pouso dele, estourou um dos pneus quando ele pousou, mas ele manteve o avião, ele segurou o avião na pista, ele parou com o avião não saiu em nenhum momento para a direita e para a esquerda, o avião deu uma capengada por causa do peso, estourou um dos pneus e o piloto ele levou. Sabe por quê, amado? Ele teve estabilidade num tempo difícil. Alguém aqui já derrapou um carro dirigindo? Eu já derrapei. Não foram as minhas mãos que seguraram, foi a mão de Deus que segurou. Então é a mão de Deus, pastor Fábio. E isso aqui é a nossa vida. Você tem que ter estabilidade, você tem que confiar em Deus quando tudo vai bem. Essa semana mesmo, pastor, eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: eu estou desanimado, hoje eu não quis ir à igreja porque eu estou desanimado. Mas é por isso mesmo, mano, que você tem que estar aqui, pastora Vera. É por isso que eu estou aqui, porque é isso daqui que me mantém de pé. É essa palavra que me dá força. Quando eu, Marcelo, estou desanimado, quando eu quero jogar tudo para o alto, quando eu já não aguento mais, é por causa dessa palavra que eu estou de pé. Porque eu tenho que ter estabilidade num tempo difícil. Você também tem que ter estabilidade no teu tempo difícil. Você lembra aquelas dificuldades que nós passamos com comida? Quando eu cheguei aqui com a pastora Renata, nós não tínhamos geladeira. Eu ia no mercado com ela, eu comprava 2 bifes. Um bife para mim, um bife para ela. A gente chegava em casa, botava naquele miojo ou naquela carne e a gente orava: Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu me recordo uma vez que a gente praticamente não tinha comida dentro de casa, compramos isso, acho que um bife, 2 bifes. Eu botei um copo e botei uma vela em cima e falei: vamos jantar à luz de vela. Eu botei lá e nós dois com um bifinho, um arroz, uma coisa e um suco. Era uma limonada que você fazia, não era? Ela comprava 2 limõezinhos na coisa, a gente esfregava o espremedor, aí pegava e botava, botei um copo com 2 velinhas em cima, com uma limonadinha para mim, uma para ela, um arroz e um bife, ou uma linguiça, alguma coisa do tipo. Mas a gente tem que agradecer a Deus de ter estabilidade, mesmo que o tempo seja difícil. Quando a vida está dizendo: não há nada, é o fim, então haverá abundância de salvação. Tem que haver sabedoria. Quantas pessoas deixam de ser sábias quando a dificuldade aparece, perdem a sabedoria por completo? Então Deus falou: quer ter estabilidade, seja sábio, tenha conhecimento e o temor do Senhor. Esse temor aqui, gente, não é medo, tá? Do original, temor não é medo, temor é reverência, é respeito, é cuidado com as coisas de Deus. Então, o temor do Senhor será o teu tesouro. Amém. Então, a sua reverência a Deus, né, o seu temor a Ele, a sua confiança, eu diria que esse temor aqui é a confiança em Deus que deve ser em todo o tempo. Então, onde é que isso começa a ser ativado, pastor Marcelo? Em 1 Coríntios 2,16, olha só: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí, amado, nós seres humanos
andando. De repente você também diz assim, pastor, eu não estou entendendo, mas não é cabe a nós entender. Nós temos que fazer o que Deus está mandando. Porque ele fala aqui, ó, quem conheceu a mente do Senhor, quem vai dizer a Deus o que ele tem que fazer? É isso que Paulo está dizendo. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Agora ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Amém. E aí, quando a vida diz não há nada, meu amigão Josimar, o que nós temos que fazer? Ativar a mente de Cristo que está em nós. E dizer para Deus, o que o Senhor faria no nosso lugar? O que Jesus faria nessa situação que você está? Jesus avançaria? Jesus chamaria para conversar? Jesus iria orar? Jesus iria dar uma palavra? Eu estava vendo outro dia, estudando a Bíblia, eu estava vendo ali Mateus, Marcos, Lucas e João. Você percebeu que cada milagre era de um jeito? Né? Cada milagre era de um jeito. Jesus fazia coisas sobrenaturais. Ele curava com a palavra, ele curava botando saliva nos olhos do cego. Outros ele nem botou a mão e mandou enxergar. Ele abraçou um leproso, o leproso ficou curado. Ele mandava outros, pega teu leito, levanta e anda. Uma mulher foi curada só porque tocou. Imagina aqui a camisa, né? A camisa de Jesus, vamos dizer assim. A mulher chegou e fez isso, segurou a camisa de Jesus, nem tocou nele, segurou isso aqui e foi curada. E foi curada só porque tocou na roupa dele. Foi curada. Então, cada milagre diferente, de uma forma sobrenatural. E ele pergunta ao apóstolo Paulo, quem vai instruir a mente de Cristo? Ele falou, nós, porém, temos a mente dele. Quem vai instruir o Senhor? Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Cristo pensa. E a começar desse sofrimento que está dentro do seu coração agora, dessa dor que você sente, essa preocupação que quando eu falo nela, é a primeira coisa que vem à sua mente. Quando eu falo assim, ó, essa situação que está tentando tirar a tua paz, aí você, poxa pastor, eu vim aqui para a igreja exatamente para eu me esquecer dela. Tudo bem, beleza, pastora Vera. Mas quando você está aqui, você tem que pedir então a Deus, Senhor, coloca na minha mente o que o Senhor faria nisso aí. O que Deus faz? O que Deus faria com esse seu marido aí? Ah, pastor, eu queria que Jesus não só fosse Jeová para acabar logo com ele. Mas não é isso não. Né? Não é isso. Né? Porque Jesus era mais manso, Jeová era mais nervoso. Né? O que Jesus faria na tua situação? Com o seu filho, com o seu marido, com sua esposa, com o seu patrão. Como que Deus reagiria com o seu patrão? No que você pensa, às vezes, ou com o seu funcionário. O que Jesus faria? Então, isso que ele falou, nós não pensamos mais da mesma maneira. Se você quer sair da vida, quando a vida diz, não há nada, não há o que fazer, você tem que botar a mente de Cristo, para tirar o sofrimento. É o que eu diariamente estou lutando para fazer. Colocar a mente de Cristo nessa minha careca aqui. Porque essa mente que está aqui nessa mesma direção aqui da minha testa, aqui dentro, no meio do cérebro, ela, por incrível que pareça, que tenta me destruir. E que tenta te destruir. É aqui dentro que o inimigo, muitas vezes, ele lança aqueles dardos que a Bíblia chama de dardos inflamados. Alguém lembra aqui o que é dardo inflamado? Que eu já expliquei. Alguém lembra? Alguém não lembra o que é o dardo inflamado? Né? O dardo inflamado é aquelas guerras que você vê daquela época medieval, né, e até mesmo da época de Jesus, em que eles viam aquelas flechas incandescentes. Então, quando ele botava, ele não mandava só a flecha, ele botava ali um combustível, né, e ele queimava. Então, ele puxava aquele arco com flecha e ele lançava. Quando caía no castelo ou sobre a tropa inimiga, aquilo vinha pegando fogo. Então, isso se chama um dardo inflamado. E a Bíblia fala da questão espiritual, que quando o inimigo lança um pensamento sobre a minha mente, sobre a sua mente,
como o apóstolo Paulo falou em Efésios 6. Você precisa usar, como aquele filme dos 300, né? Aquele filme 300, em que ele dá uma ordem e todos eles se abaixam e colocam o escudo. Por quê? Porque os dardos inflamados iam cair. Então eles se protegiam com os escudos. E hoje, como é que você tem se protegido dos escudos? Você está aberto? Aliás, dos escudos não, dos dardos inflamados. Você está aberto? Você não está se resguardando? Não está se protegendo? Não está usando a mente de Cristo? O que você tem feito? Diante da vida, quando a vida ela diz, não há nada. Então, Deus me deu aqui um ponto central para essa mensagem dessa noite, antes desses 15 minutos finais, ou 10 minutos. Deus me deu aqui algo que eu achei muito interessante. Pastor Marcelo, quando não há nada, a vida diz assim, o que eu preciso fazer? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então Elias, que era o profeta, o tesbita, dos moradores, olha o teu nome aí, meu filho, Gileade. Para quem não sabe como se escreve o nome dele, ali ó, olha o nome do meu filho ali, ó, Gileade. Então Elias, pastor, não seria melhor botar Elias? Já está dizendo que era, mas aí não fui eu, meu filho, foi Deus que mandou, né, pastor Vera? Eu também, aí eu também falo, eu não entendo, pastor Vera, eu também não entendo, né? Então, esse aí é o nome do meu filho, Gileade. Não é o cantor, que qualquer dia eu vou pedir o Renato para cantar. Aquela nuvem que passa. Não canta perto do Gileade, Renato. Aquela nuvem que passa. Ele é um cantor excelente de música popular brasileira, né? Quando tiver para sua festa, seu evento, olha ali, nosso querido Renato. Então, Gileade está ali o nome dele. Disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor. Gente, isso aqui, pastor Ricardo, quando eu leio isso aqui, cara, isso aqui para nós que somos pastores, que temos ministério, meu irmão, isso aqui é sensacional. Porque o profeta, ele virou e disse assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de onde, gente? Vamos só guardar isso aí. Perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos segundo a minha. Ele falou sobre a palavra de Deus? Sobre quem? Que região é essa daí, gente? Região ao norte da faixa de Gaza, onde está vendo esse conflito hoje lá. O profeta, o rei Acabe, era um rei que estava servindo a outros deuses. Essa região era uma região abençoada. O profeta estava tentando fazer com que o rei deixasse os postes ídolos, deixar a idolatria. O rei não estava se ligando nisso, não estava querendo nem saber, servindo a outros deuses. O homem de Deus chegou, ele não orou, Gileade, meu filho. A Bíblia diz que lá na terra que leva seu nome, que era uma terra de cura, Gileade significa terra de cura, era uma terra que tinha areia, essas areias, como é? Lama. Aqui tem, como é o nome daquela cidade de Minas, alguém lembra? Tem uma cidade de Minas que tem essas lamas, essa terra medicinal, né, que é vulcânica, e a pessoa mergulha, é tipo uma argila, é uma lama, aí a pessoa que tem problemas reumáticos, tem alguns problemas, praia de Sepetiba, aí a pessoa mergulha naquilo ali e passa aquela lama no corpo, e aquilo ali é igual aquela pomada preta que tu gosta. Então passa aquela pomada preta e a pessoa tem cura no corpo de várias doenças. Essa cidade de Gileade era assim, as pessoas enfermas elas iam lá para se curarem de suas dores. Então ele estava lá e ele falou: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel,
fome bateu ali naquela região, a fome bateu naquela terra. Aí o que aconteceu, pastor Marcelo? Não tinha nada, gente. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Por isso o tema da mensagem: o que fazer quando não há nada? Talvez você tenha chegado aqui e esteja dizendo isso, pastor Marcelo. Chegou o fim da linha. Hoje eu tive uma conversa com a minha esposa, nós achamos que é o melhor a gente se separar. Pastor, essa semana eu vou fechar a minha loja. Pastor, essa semana eu vou dar um baixo, eu vou chamar o meu patrão e vou dizer: eu quero sair desse trabalho, não dá mais para mim, é o fim, é o ponto final. E agora, amado, que não está chovendo, não está chovendo, a fome chegou, e agora o que fazer? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Agora o rei mudou a visão. Agora o rei reconheceu que precisava servir a Deus. Então o que Elias fez? Chegou para Acabe, para o rei, e falou: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Gente, não havia nada. Não havia nada. Aquele homem que declarou que naquela região não iria chover, e a necessidade, a fome, a seca chegou durante 3 anos, ele vira agora para o rei e fala assim: pode ir lá para o seu castelo, para a sua casa, pode ir para lá, porque já há um ruído de uma abundante chuva. Aqui está o segredo, gente. Quando a gente não está vendo mais nada, quando a gente olha assim, acabou, se perdeu, é agora que a gente vai botar a nossa fé. É agora que a gente vai dizer para Deus: é agora que eu acredito. Amém. Ainda que eu não esteja vendo nada, eu não preciso ver, eu preciso apenas ouvir. Ouvir a voz de Deus, ouvir o ruído, mesmo que eu não esteja vendo nada, eu preciso ouvir. A fé me faz ouvir. Eu já ouço um grande coro aqui dentro desta igreja. Eu já ouço uma grande bênção na sua vida. Então vamos começar a ouvir quando não há nada. Deus pode restaurar isso. Deus pode restituir isso. Deus pode trazer a bênção onde não tem a bênção, porque já ouvimos o ruído. E não é uma chuva qualquer, meu Deus, é uma abundante chuva. Já ouvimos uma abundante chuva nessa bandeira desse país, no Brasil, que você está sobre o seu corpo. Nós já ouvimos novidades, ainda que não haja. E diz aqui o versículo seguinte, o versículo 42: subiu Acabe, ele obedeceu, ele foi a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo, ou seja, ao cume do Monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Eu ainda não consegui orar assim, eu já prometi a alguns aqui falando isso. Acho que eu vou orar assim, pastor Abel. Eu vou abrir minhas pernas e vou botar a cabeça. Careca igual Elias eu já sou. Eu vou botar a cabeça ali entre as pernas e vou orar. Olha lá o que ele fez. Ele mandou o rei ir comer e ele foi para o cume lá do Monte Carmelo e meteu o rosto entre os joelhos. Ele não ficou de joelhos, ele abriu as pernas e meteu a cabeça entre as pernas. Diz o versículo 43: e disse ao seu criado, ao seu moço: sobe e olha lá para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: olha o tema da mensagem. O que tinha? O que tinha, gente? Nada. Pastor Marcelo, isso aí é a minha vida, pastor. Eu vou lá, abro aquela loja, abro aquele escritório. Pastor, eu vou lá, falo com meu filho, com a minha filha, falo com meu marido, com a minha esposa, eu faço o melhor para ele, o melhor para ela, e quando eu espero alguma coisa, pastor, não há nada. Não há nada. Sabe o que a maioria faz? As pessoas comuns, quando não há nada, elas desistem. Quem é comum, desiste. Quem é diferente, vai até o final. Quem é diferente, persiste. Porque sabe que a perseverança vai levar ao lugar onde os comuns não chegam. E por isso você está aqui comigo, porque você não é comum, você não é qualquer pessoa. Nós vamos chegar onde Deus está mandando. Nós somos, entre aspas, elite de Deus. Nós somos uma
assim foi por quantas vezes, gente? 7 vezes. O que é interessante é que eu já ouvi pregadores falando assim, na 7ª vez mudou. Não. O que é interessante é que 7, lendo em língua portuguesa, como eu estou lendo ali com você, diz assim, então Elias volta, e assim foi por 7 vezes. Quando Elias voltou durante as 7 vezes, ele disse, não nada. Até que? Estranho, né? Que a gente pode imaginar, o milagre veio no 7. Não, amados. Se completou nos 7. Porque aos nossos olhos, aos olhos de Elias agora, era um problema. Mas Deus havia completado e tornado perfeito. E agora vai acontecer alguma coisa diferente. Diz o versículo 44, a 7ª vez diz, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então naquela 7ª vez veio uma coisa mudou. Não era um milagre ainda, mas alguma coisa aconteceu. Talvez você tenha chegado aqui já dizendo assim, pastor Marcelo, não é um milagre ainda, mas alguma coisa aconteceu. Um sorrisinho apareceu. Uma situação se modificou. Algo de Deus está acontecendo. Então ele falou, se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então eu imagino que ele fez assim, né? O moço olhou para o horizonte e ele fez assim, e ele chegou para o profeta e falou, ó, eu vi uma nuvem assim, ó, do tamanho da mão de um homem, quase igual a música, né? Então, ó, o músico já está cantando. Então, disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Amado, exatamente isso que nós vamos fazer quando a vida disser para nós que não há mais nada, que não tem mais jeito. Nós vamos aparelhar a nossa vida, nós vamos aparelhar o nosso carro, nós vamos vestir uma roupa de bênção, de vitória, e nós vamos dizer, o que Deus prometeu vai começar a acontecer. Este pequeno sinal que você está vendo é a chuva abundante na sua vida, é a chuva abundante, é agora que Deus vai começar, Josimar, é agora que Deus vai se revelar, porque estamos olhando, estamos vendo uma pequena nuvem, é da pequena nuvem que a bênção começa. Amém. É da pequena nuvem que a bênção ela começa. E ele falou, aparelha o teu carro, pode se preparar, e vai logo e desce, para que a chuva ela não te detenha. Diz o versículo 45, dentro em pouco, não demorou muito, os céus se enriqueceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Glória a Deus. Ou seja, depois que ele moveu a fé, houve uma grande chuva. Se hoje eu e você estamos olhando, estamos dizendo, não há nada, só vai acontecer, amados, essa grande chuva quando nós nos movermos na fé. Então, mova-te na fé nesta noite. Ainda que alguém esteja dizendo que não há nada, que não há mais jeito, que não há solução nas suas finanças, na sua casa, na sua saúde, mova de alguma forma, né, diferente, aparelha logo a tua vida, viva como se a bênção já fosse real. É isso que nós temos que fazer, começar a viver como se a bênção já estivesse nas nossas mãos. Comece a se alegrar em Deus, com aquilo que Deus está fazendo, amado. A Bíblia diz que em pouco tempo os céus ficaram negros, com nuvens e ventos, e caiu uma grande chuva. E eu termino, pode pular o 13, passa para o Salmo 110, isso a Bíblia diz, o Senhor enviará novamente, é da igreja, gente, é da igreja. Não é em casa, não é desanimadinho em casa. A Bíblia diz, o Senhor enviará de Sião, é da igreja, o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Domina, amados. Domina entre aquilo que tira a tua paz, entre aquilo que te faz chorar. Domina. Deus não está dizendo que é Ele que vai dominar, Ele está falando, é você. Ele vai liberar o cetro de dentro da igreja.
a tua paz, tua alegria. Se os teus olhos estão dizendo não há nada, Deus está dizendo que eu e você vamos dominar, que nós vamos dominar, que nós vamos avançar no terreno do inimigo, seja ele o próprio diabo, sejam pessoas, seja uma situação, amado, nós vamos avançar e nós vamos dominar. Para nós não existe o não há nada, para nós existe o tudo posso naquele que me fortalece. Vamos